Olá, me chamo Antônio Marcos e irei apresentar o trabalho intitulado como Processo de Validação de uma Sequência Didática sobre Cromatografia, de autoria minha, Antônio Marcos da Silva Oliveira, sob orientação da professora doutora Francine Santos de Paula e do professor doutor L. Emerson de Souza Sales. Este trabalho foi fruto de uma pesquisa de dissertação de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, o ProfQui, da Universidade Federal de Alagoas. O planejamento de sequências didáticas, por muitas vezes, são realizadas de forma aleatória, sem qualquer tipo de embasamento de metodologia ou referencial teórico. E os elementos que compõem a sequência didática, eles atuam como organizadores da atividade de ensino e contribuem para que as intencionalidades propostas, pelo professor sejam planejadas de forma clara, favorecendo o alcance dos objetivos educacionais. O processo de validação da sequência didática, ele envolve a verificação minuciosa desses elementos que compõem, que constituem a sequência didática, considerando que a aplicação, sem que haja uma análise prévia da estrutura da sequência didática, compromete a eficiência e o potencial para o processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as contribuições de validação de uma sequência didática sobre cromatografia para o ensino de química da educação básica. Em relação à metodologia, essa pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública localizada na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. E participaram desta pesquisa 46 estudantes da segunda série do ensino médio, 3 docentes que atuam no ensino superior, 4 docentes que atuam na educação básica e 2 docentes que atuam como coordenadores na educação básica. No que diz respeito ao processo de validação da sequência didática, foi utilizado um instrumento proposto por Guimarães e Jordan, que é o processo EAR. O processo consiste em 3 etapas de elaboração, a segunda de aplicação e a terceira de reelaboração. Esse instrumento leva em consideração a abordagem sociocultural e é estruturado através de análises sistematizadas e avaliações sucessivas de cada etapa, a fim de promover a eficiência do processo de ensino-aprendizagem a partir da sequência didática. Esse processo ele é embasado metodologicamente pela engenharia didática, proposta por Artigue, que é uma proposta de validação de sequências estruturada em 4 fases: a análise prévia, a validação a priori, a experimentação e a análise a posteriori. Essa figura, elaborada por Guimarães e Jordan, mostra cada etapa do processo EAR. Na primeira etapa, que é o processo de elaboração, diz respeito à elaboração da versão inicial da sequência didática, seguida do processo de aplicação, da fase de aplicação, que conta com a validação por especialistas, validação por pares, validação por professores coordenadores e aplicação em sala de aula. E a última etapa seria a etapa de reelaboração, que diz respeito à reelaboração da versão inicial da sequência didática, munida das informações coletadas aqui nas validações e na aplicação em sala de aula. A versão inicial da sequência didática, que diz respeito à etapa de elaboração, foi estruturada a partir do framework de sequências didáticas proposto por Jordan e Guimarães. O quadro aqui apresentado mostra o framework proposto por Jordan e Guimarães em relação aos elementos estruturantes de uma sequência didática. No que diz respeito à etapa de aplicação, o seguinte esquema mostra o perfil dos avaliadores especialistas, pares e coordenadores que participaram da pesquisa. Já em relação aos procedimentos de análise, no que tange à versão inicial da sequência didática, foi utilizado um instrumento proposto por Guimarães e Jordan, organizado em um barema e enviado por e-mail aos avaliadores. Esse instrumento conta com 20 itens agrupados em 4 dimensões de análise. Para cada item é atribuído um conceito semi-qualitativo. Então, o conceito pode ser insuficiente, suficiente ou mais que suficiente.
Em relação aos avaliadores especialistas e pares, os critérios de avaliação da sequência didática são os mesmos. O que muda é apenas o perfil profissional de quem está avaliando. O primeiro critério, que é o critério A, é estrutura e organização. O segundo critério trata da problematização. O terceiro, dos conteúdos e conceitos. E o quarto, das metodologias de ensino e avaliação. Já em relação aos professores coordenadores, os critérios avaliados foram a escola e a SD e sua relação com o PPP da escola, problematização e os elementos de ensino e aprendizagem. Partindo para os resultados, a versão inicial da sequência didática teve como título Cromatografia em camada delgada com materiais alternativos para o ensino de química da segunda série do ensino médio, seguida da descrição do público-alvo e da problematização, que é como realizar a separação de corantes alimentícios sintéticos através da cromatografia em camada delgada com o uso de materiais alternativos e de baixo custo. E o objetivo geral, investigar através da cromatografia em camada delgada a separação de corantes alimentícios sintéticos com o uso de materiais alternativos e de baixo custo, formulando hipóteses sobre os fatores que influenciam o processo de separação e sistematizando a aprendizagem a partir da atividade experimental, com base em uma abordagem investigativa. Em relação à metodologia de ensino, a versão inicial da sequência didática foi organizada em 7 aulas. Em relação à avaliação, foi proposta a avaliação diagnóstica, bem como, para fins somativos, um quadro de rúbricas. Em relação à bibliografia, o referencial teórico e o material utilizado aqui apresentado diz respeito ao desenvolvimento da sequência didática. Em relação à etapa de aplicação, a validação realizada por especialistas e pares está apresentada nos quadros a seguir, em que os especialistas são identificados com a inicial E maiúscula e os pares com a inicial P maiúscula. Já os quadros aqui apresentados são relacionados à avaliação dos coordenadores, aos itens A e B do instrumento de avaliação. Então, tendo destaque aqui ao item A3, que trata da adequação do tempo e disciplina na sequência didática, o avaliador, identificado como PC2, professor coordenador 2, classificou como insuficiente. E aqui, a esse item, tem a justificativa do avaliador. Da mesma forma que o item B4 foi classificado como insuficiente pelo avaliador PC1 e aqui também trago a justificativa dessa classificação. Já o quadro aqui apresentado diz respeito ainda da avaliação dos coordenadores dos itens C e D. Após a avaliação da versão inicial da sequência didática, ela foi aplicada em sala de aula. E após essa etapa de aplicação, foi realizada a etapa de reelaboração, que com todas as informações, todas as experiências obtidas nas etapas anteriores, a versão final da SD foi organizada. Nesse caso, em 4 aulas. E é importante destacar que os ajustes realizados, na versão reelaborada se devem ao fato do processo EAR promover uma constante avaliação por cada uma das fases da sequência didática. Nos quadros aqui apresentados, é possível observar a versão reelaborada da SD em relação à metodologia de ensino. Trago aqui como considerações finais de que na estruturação e validação de sequências didáticas com base no processo EAR, a participação de profissionais de diferentes níveis de segmentos da educação dá legitimidade à proposta ao envolver o olhar atento e crítico para análises acerca de pressupostos teóricos e metodológicos que sustentam a ASD. Além de contribuições práticas e contextualizadas com a vivência escolar do público-alvo, a qual a ASD foi destinada, também é possível obter análise de dimensões pedagógicas e institucionais. Esse diálogo entre as concepções profissionais de diferentes perfis educacionais fortaleceu o processo de validação ao contemplar diversas perspectivas
acerca da ESD, elevando a qualidade da proposta didática.